Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje, meus amigos, a gente está tendo um dia histórico. Pela primeira vez na história do nosso país e na história da nossa democracia, golpistas estão no banco dos réus. Hoje, 2 de setembro, começou o julgamento do chamado Núcleo Crucial lá no STF, envolvendo ali Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Souza Braga Neto, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Mauro Cid, Anderson Torres e todos os indivíduos que colaboraram de alguma maneira para a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil durante a gestão do governo do Jair Messias Bolsonaro e depois da sua saída no 8 de janeiro. Os crimes que são apontados ali por esses indivíduos são vários. A gente já citou aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a organização, associação armada, deterioração do patrimônio tombado, deterioração do patrimônio público, vários crimes que foram apontados ali contra essa organização criminosa e hoje, enfim, eles estão no banco dos réus. Jair Messias Bolsonaro não compareceu, tá acompanhando de casa. Segundo a família, o coitadinho estaria supostamente ali com a crise de soluço e tem até um material que foi publicado aqui no pessoal do camarote do Congresso que traz aqui, como é que o clima está ótimo na casa do Bolsonaro. Aqui é o Bolsonaro, na porta de casa, acompanhando aqui o julgamento dele, nem está assistindo. E aí, engraçado aqui nessa situação toda, que uma pessoa pergunta assim: presidente, como é que o senhor está se sentindo hoje? E eu não sei se alguém respondeu, mas eu estou respondendo, tá? Eu acho que ele está se sentindo preso. Tanto em casa, neste momento, porque ele está em prisão domiciliar, quanto muito em breve também preso no Chilindró. Como informações que já foram compartilhadas em diversos portais já trouxeram aí, o ministro Alexandre de Moraes pretende mandar o Jair Messias Bolsonaro para uma prisão comum. E tudo indica que será para Papuda. E olha que ironia, o Bolsonaro que gritou tanto por tanto tempo: a Papuda te espera, tá ok? Agora estaria ali indo para Papuda junto com os demais membros ali do chamado Núcleo Crucial. Carlito, quem é que está nesse julgamento de hoje? Eu já citei para vocês. Quem é que compareceu, quem deixou de comparecer? De todos os réus que estavam para ser julgados, que estão sendo julgados a partir de hoje, o único que compareceu foi o ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Inclusive existe ali uma grande expectativa de que ele acabe sendo ali condenado a uma pena menor. Tem gente até dizendo que existe a possibilidade de ele acabar sendo absolvido. Eu não acredito que ele seja absolvido, porque o próprio Código Penal não ajuda o Paulo Sérgio Nogueira. Por quê? Os depoimentos que foram prestados ali pelo general Freire Gomes e pelo tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior, foram bem claros. Eles disseram que foram procurados em mais de uma oportunidade pelo Paulo Sérgio Nogueira e que o Paulo Sérgio Nogueira teria pessoalmente apresentado para eles dois, em mais de uma ocasião, a chamada minuta do golpe. Inclusive, no último depoimento prestado pelo Carlos Batista Júnior, que foi viralizado nas redes sociais quando se teve ali a queda do sigilo, ele é perguntado se teve ali algum documento que foi mostrado para ele falando sobre o golpe de Estado, a trama golpista, e ele cita que sim. Em uma determinada oportunidade, o Paulo Sérgio Nogueira teria procurado ele para mais uma vez apresentar a chamada minuta do golpe, e ao saber que o que estaria sendo mostrado para ele ali seria supostamente a minuta do golpe, ele falou: este documento prevê a não assunção do presidente eleito? E a resposta, segundo ele, do Paulo Sérgio Nogueira foi sim. Ele falou: então não aceito nem receber, tampouco ler o que você tem escrito neste documento. E aí a gente consegue encaixar ele no que diz o artigo 29 do Código Penal, que é o chamado crime de concurso de pessoas, que fala o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. E aí o parágrafo 1º é bem claro: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, se o Paulo Sérgio Nogueira teve uma participação menor, a pena dele vai ser reduzida. Mas ele participou da trama golpista. E tem uma fala que para mim é bem importante, que foi dita pelo Paulo Gonet, na hora que ele fez a leitura ali de parte da denúncia, é que ele deixa claro, por exemplo, que um golpe de Estado não precisa de um documento assinado, dizendo: olha, deu golpe de Estado. Por quê? Porque no próprio artigo 359L e 359M, que a gente vai ver ali que ambos tratam ali sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, ele não fala sobre a consumação do crime.
O crime está na tentativa. Tanto o 359L quanto o 359M são bem categóricos nesse ponto. Quando você lê aqui o artigo 359L e o 359M do Código Penal, você vai ver exatamente escrito o seguinte. No 359L vai estar escrito aqui, ó. Cadê? 359L. Dos crimes contra as instituições democráticas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tá aqui, ó. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Quando eles falaram, por exemplo, em prender o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE, eles estavam atentando contra o poder judiciário. Quando eles falaram em matar o presidente da República eleito e o vice-presidente da República eleito, eles estavam atacando o poder executivo, tá? E aí quando você vem no 359M, que fala sobre golpe de Estado, também não fala em consumar, tá escrito: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Por isso que a fala do Paulo Gonet hoje é extremamente importante. Abre aspas para o que disse o Procurador-Geral da República. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo Presidente da República para a adoção de medidas estranhas à realidade funcional. A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, um apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada, explicou o Procurador-Geral da República. Segundo ele, quando o presidente e o ministro da Defesa convocam uma cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso. E aqui a gente vai lembrar o quê? Que o golpe ele não foi consumado não porque o Bolsonaro simplesmente desistiu. Não foi uma livre desistência do Bolsonaro, não foi o que a gente chama dentro do direito de um arrependimento eficaz que resultou ali na desistência do golpe. O golpe não aconteceu por motivos alheios à vontade dos membros da tal Operação Punhal Verde e Amarelo, que colocaram a tal Operação Copa 2022 em campo. Então, sim, a tentativa do crime de golpe de Estado está consolidada, a materialidade também, e ambos os crimes, somados às penas mínimas, dá 8 anos, 4 de um e 4 do outro, e somadas às penas máximas, a gente tem ali uma pena de 20 anos. 8 anos do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 12 anos da tentativa de golpe de Estado. Isso é importante a gente trazer para vocês, porque eu estranhamente tenho visto, inclusive, a própria mídia falar sobre a possibilidade da absolvição do Paulo Sérgio Nogueira. E na minha análise, como alguém que estuda o direito, como alguém que opera o direito, eu vou afirmar para vocês aqui, a possibilidade da absolvição do Paulo Sérgio Nogueira, pelo menos na minha análise, é impossível. Ele pode ter uma pena reduzida comparado aos demais, ele pode ter uma pena menor, isso aí eu até acredito. Mas ele ter a anulação, ou melhor, a absolvição desse caso, com a quantidade de materialidade que se tem dos depoimentos, porque não é só o Freire Gomes e o Carlos Batista Júnior, não foram só eles que disseram que o Paulo Sérgio Nogueira trouxe ali essa minuta. Teve também o Mauro Cid, confirmando essa versão também. Foi até importante a gente trazer esse julgamento à baila hoje, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, ainda na leitura do seu relatório, fez questão de deixar claro também que parte significante do que a Polícia Federal encontrou nada tem a ver com a delação premiada do Mauro Cid e que, inclusive, o resultado que a gente viu, né, se consolidando, envolvendo ali esse julgamento de hoje, envolvendo o indiciamento do Bolsonaro e dos demais membros dos núcleos distintos, tanto esse chamado núcleo crucial, né, que é o principal núcleo que tem Bolsonaro e outros 7 réus, quanto outros núcleos, a Polícia Federal teria descoberto do mesmo jeito. Claro, a delação do Mauro Cid ajudou em alguns pontos, mas ela não foi fator determinante para que o trabalho da Polícia Federal fosse consolidado. Agora eu estou gravando esse vídeo por volta das 13h50, quando vocês forem ver essa análise aqui na Revista Fórum, já vai ser 16 horas, o julgamento já vai ter sido retomado, mas eu gostei bastante da primeira parte. O ministro Alexandre de Moraes fez questão
de desconstruir todas as narrativas inventadas ali pela extrema-direita, inclusive de que ele não poderia estar à frente do processo porque ele seria vítima, supostamente, e ao mesmo tempo ele seria também o juiz acusador e que isso não poderia acontecer. Eu até citei aqui para vocês em algumas oportunidades o que diz o Código de Processo Penal no artigo 256, né, que fala sobre o réu não poder gerar a suspeição de propósito para deixar o juiz ali impedido de julgar o caso. O artigo 256 do Código Penal fala o seguinte: a suspeição, ou seja, quando o juiz será tornado suspeito, não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Traduzindo, eu, Carlito Neto, supostamente cometi um crime, estou sendo julgado pelo juiz João, e aí eu começo a ameaçar o juiz João, e aí eu falo, olha, o juiz João não pode mais ficar à frente do meu caso, porque como eu ameacei ele de morte, agora ele virou vítima, uma nova vítima minha, ou uma possível nova vítima. Então, a partir deste momento, ele seria suspeito. Não é assim que funciona. A própria legislação brasileira já prevê isso, e o caso do Bolsonaro só tem mostrado uma coisa para quem está acompanhando o julgamento dele: o desespero. Se você perguntar para mim hoje, algo que eu tenho de certeza é que o Bolsonaro será condenado. E olha que interessante, quinta-feira agora é meu aniversário. Faço 39 anos. E seria um excelente presente para esse virginiano que no dia 12 de setembro, a gente já tivesse sim a formalização da condenação de Bolsonaro e dos demais membros dos distintos núcleos ali da trama golpista, algo que deve acontecer. Eles irão pleitear, evidentemente, recurso, mas eu acredito que até outubro, no máximo, toda essa situação estará sanada e aquilo que o Bolsonaro tanto gritou, esperneou, falou, né, do papuda, te espera, tá ok? Vai se consolidar muito em breve. Para você que está acompanhando neste momento aí o julgamento do Bolsonaro e dos demais réus, comenta aqui, primeiro de tudo, quanto tempo você acha que o mito vai ficar na cadeia? Segundo, lista aí os outros envolvidos, né? Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira. Quem mais? Faltou alguém? Walter Souza Braga Neto. Tem mais alguém? Tá faltando alguém. Deixa eu ver aqui o que é que tá faltando. Braga Neto. Cadê? Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto. Walter Braga Neto, Almir Garnier, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Tá faltando alguém? Tô pedindo ajuda aqui ao meu amigo Vitor, que tá aqui hoje nos bastidores acompanhando com a gente. São 7 mais Bolsonaro, né? Então tá faltando alguém, que eu não tô lembrando agora, mas tá faltando alguém. Mas enfim, são 7 hoje, mais Bolsonaro 8. Tá faltando um. Anderson Torres, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Augusto Heleno, ele que tá faltando. Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier e o Walter Souza Braga Neto. Esses 8. Comenta aqui embaixo quanto tempo você acha que cada um desses indivíduos vai pegar de chilindró, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum amanhã. Tchau!